Mais uma aula da disciplina Habilidade se inicia e este é o nosso segundo encontro que recebe o título de Biossegurança. Mesmo porque, na nossa primeira aula, o último bloco falou sobre a introdução à biossegurança. Então, eu trouxe para você informações importantes para você compreender biossegurança. Foi nesse momento, nesse último bloco, que eu trouxe para você elementos fundamentais relacionados à introdução à biossegurança, como, por exemplo, a norma regulamentadora número 32, que é a NR32, responsável pelas normas de segurança para os profissionais, em relação à área da assistência em saúde. E é com base nesse conceito, de biossegurança que foi trabalhado no último bloco da aula passada em relação à NR32, que nós vamos dar continuidade e, de certa forma, e mais além em relação à biossegurança, de modo que você consiga compreendê-la de maneira mais concreta. Mas por que estudar a biossegurança? Vem comigo para o quadro. É importante que se trabalhe esse conceito de biossegurança e o estudo dela, porque a biossegurança ela tem enquanto objetivo a minimização dos fatores de risco que a assistência em saúde acaba promovendo ao paciente e também ao profissional que trabalha nesse contexto. Então, pensando nessa importância, que ao longo dessa aula nós vamos abordar a infecção relacionada à assistência em saúde, os meios de transmissão das doenças e as medidas para a redução da exposição ao risco, considerando que esse risco ele é inerente ao processo de trabalho na área da saúde. Nós entramos em contato com diversos riscos, dentre o mais de exposição e mais importante acaba sendo o risco biológico de infectividade, por conta dos materiais que nós manipulamos, que entram em contato com fluidos corporais, sangue, secreções e que possuem ali um alto teor de infectividade que acaba nos colocando em exposição a esses fatores. Então, são esses os assuntos que serão abordados nesse encontro, além de outros que acabam sendo adjacentes a esses assuntos maiores e que darão suporte para o entendimento da biossegurança. Mas antes de iniciarmos o primeiro conteúdo, quero chamar a atenção para o nosso primeiro momento de interação, que vai ser por meio de um game. Então, já anote o código que vai aparecer aí na sua tela. Para acessar o game, você entra no link www.mente.com e use o código 3807-5243. 3807-5243. Assim, quando iniciar o momento de interação, a gente não perde muito tempo para vocês entrarem. Então, se der tempo, já consiga o seu lugar no nosso game. Agora sim, depois de explicar os conteúdos que serão abordados nessa aula e trazer aqui esse primeiro momento de interação, é que nós vamos para o nosso primeiro conteúdo. O conceito infecção, ele recebeu algumas alterações em relação à sua terminologia e no emprego dessa terminologia na área da saúde. Por que isso aconteceu? Justamente porque antigamente a gente conhecia esse termo infecção associada à saúde como infecção hospitalar. Mas o termo ele era bastante restritivo, você concorda comigo? Porque quando a gente escuta infecção hospitalar, a impressão que se tem é que é uma infecção que só é proporcionada no ambiente hospitalar. E nós sabemos que a assistência em saúde se faz em outros contextos, em outros níveis de complexidade, em outros cenários de prática. Por isso que a terminologia ela foi alterada de infecção hospitalar para infecção relacionada à assistência em saúde. Como é um termo muito longo, a gente utiliza muito a sigla, que é IRAS. Então, toda vez que você escutar essa sigla é quando eu estou me referindo à infecção relacionada à assistência em saúde. Mas vamos ao quadro, isso vai ficar mais claro para você.
Então, como eu disse antigamente, então a portaria 1998 foi uma das primeiras portarias a definir a infecção da assistência em saúde, mas nomeava como infecção hospitalar. Qual que era a definição dessa infecção? Era toda infecção adquirida após a admissão do paciente em um hospital, podendo se manifestar durante a internação ou após a alta, desde que relacionada à permanência do paciente na instituição ou a procedimentos hospitalares. Atualmente, tem sido sugerida a mudança dessa terminologia para a infecção relacionada à assistência em saúde, IRAS, né? Que acaba refletindo melhor o risco de aquisição dessas doenças. Em relação ao entendimento hoje do que é IRAS no adulto, o nosso ponto de partida vai ser sempre a internação. Porque você concorda comigo que para uma infecção estar relacionada à assistência em saúde, ela precisa ter relação muito próxima com o atendimento prestado. Então, ou vai ser um atendimento isolado, ou vai ser o processo de internação, né? Então, essas duas condições são importantes para o entendimento da IRAS. Então, vamos de volta ao quadro? Porque a IRAS, né, para nós considerarmos ela, antes de 72 horas antes da internação, ela precisa estar associada a algum procedimento diagnóstico ou terapêutico realizado durante esse período. Por exemplo, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma biópsia, que acaba sendo um procedimento diagnóstico pontual, né, objetivo, e que pode, esses procedimentos, por serem invasivos, de certa forma, proporcionar ali um processo inflamatório e infeccioso. Então, antes de 72 horas da internação, a gente vai considerar IRAS se tiver associado a algum desses diagnósticos. E a gente considera IRAS também a partir do momento de internação, quando no momento da internação, de fato, não houver nenhuma evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção no momento da internação. Aí sim, né, se o paciente chegou sem aquela infecção, a partir de 72 horas da admissão desse paciente, né, para o processo de internação, nós vamos considerar, então, infecção relacionada à assistência em saúde. Professora, mas o que significa chegar sem nenhuma infecção? Então, é chegar sem nenhum dado laboratorial, então, quando a gente faz alguns exames e não tem a infecção aparente. Nessa condição de que o paciente chegou sem aquela infecção, às vezes ele chega para fazer uma cirurgia eletiva, que não tem processo infeccioso instalado, ou ele foi atendido por alguma outra situação. E aí, depois do processo de internação, ele começa a apresentar algumas infecções relacionadas à assistência, como, por exemplo, a infecção de catéter venoso, a infecção vesical por uso de sonda vesical de demora, que o paciente ele só passa a ter por conta da assistência que é prestada. Então, foi necessário passar uma sonda vesical de demora, foi necessário puncionar o paciente e que acaba, né, sendo procedimentos invasivos e que acabam sendo fatores de risco para o desenvolvimento de infecção e que pode se instalar ou não, né? No caso de paciente que tem a instalação dessas infecções, aí vai ser infecção relacionada à assistência. Ele não chegou com essa infecção urinária. É diferente se ele tivesse chegado com essa infecção urinária, aí, né, não seria da assistência em saúde, ele já chegou, né? Foi o motivo pelo qual ele internou uma pielonefrite, né, uma infecção renal ou, né, urinária, então ele já chegou. Agora, se ele chegou para um outro problema e passa a desenvolver ela durante a internação, aí a gente considera IRAS. E qual é o tempo, né, a ser considerado? Após 72 horas, caso ele não tenha chego na instituição com nenhuma infecção. O que é diferente no RN, né? Vamos de volta ao quadro. O RN, que é o recém-nascido, a gente vai considerar infecção, né, IRAS, qualquer infecção que apareça após a internação. Agora, antes, né, da internação, a gente só vai, a gente não considera infecção relacionada à assistência em saúde quando a infecção ela é transmitida de forma transplacentária, ou seja, da mãe para o bebê, ou quando está associada à bolsa rota superior a 24 horas. Então, significa que houve uma rotura da bolsa
e há mais de 24 horas, e qualquer infecção que possa vir a surgir no bebê é por conta dessa rotura da bolsa, que acaba fazendo a comunicação com o meio externo e pode vir a ser um fator de risco para o desenvolvimento de infecção. Agora, não está configurada a bolsa rota, não é uma transmissão transplacentária e o RN ficou internado, qualquer infecção vai ser associada, então, à assistência em saúde. Tá? Quando a gente fala desse processo, né, de considerar ou não uma IRAS, a gente precisa entender o processo de transmissão e todos os elementos que ele o compõe. E é por isso que eu vou trazer esse conteúdo. Primeiro, entender o que é transmissão e os envolvidos, para que depois eu explique para você algumas vias de transmissão. Então, vamos de volta ao quadro. Em relação ao conceito de transmissão, entende-se transmissão a transferência de um agente etiológico, ou também você pode encontrar como agente patogênico. Esse agente é um ser, né, porque ele é animado, é um ser vivo responsável por ocasionar o desenvolvimento de uma determinada doença. Então, a gente pode considerar como agente etiológico ou agente patogênico. Exemplos de agentes etiológicos: vírus, bactéria, protozoário, fungo, que são seres vivos, né, que a gente fala animados, que podem ocasionar o desenvolvimento de doença em um hospedeiro. Tá? Mas para que a transmissão ela aconteça, eu tenho que ter a transferência desse agente para um reservatório ou fonte de infecção para um novo hospedeiro suscetível. A transmissão ela pode ocorrer de maneira direta ou indireta. Tá? Antes de eu ir para esse processo, né, da diferenciação entre a forma direta e indireta, eu quero que você entenda o que significa reservatório ou fonte de infecção. Tá? Então, o reservatório ele pode ser humano, animal ou ambiental. O reservatório ou fonte de infecção ela é necessária para que o processo da doença aconteça, se perpetue. Porque é necessário que haja esse reservatório, essa fonte de infecção, podendo ser um organismo vivo ou um objeto inanimado. Então, ou é um organismo vivo, como o reservatório humano ou animal, ou um reservatório inanimado, né, sem vida, que é o meio ambiente, né, a questão ambiental. Então, o reservatório, ele pode ser, então, um organismo vivo, um objeto inanimado, que fornece condições adequadas para a sobrevivência desse agente patogênico. Então, o reservatório, ele nada mais é, o próprio nome diz, é um reservatório, é um ambiente que é propício para o desenvolvimento desse agente patogênico, para que ele seja transmitido a um hospedeiro suscetível, alguém que não tenha a doença ainda, e então esse organismo ele passa a sobreviver por meio da utilização desse ambiente que é favorável a ele, que ele consegue sobreviver. E pode ser do homem, do ser humano, de um animal ou da água, do solo, então, elementos que possam dar essas condições de sobrevida para esse agente patogênico, para que então ele possa ser transmitido para um hospedeiro que ainda não tem a doença. Então, no caso, vamos de volta ao quadro, do reservatório humano, nós temos aqui um exemplo, H1N1. Então, a H1N1, ela é passada de uma pessoa para outra, então o reservatório ele passa a ser humano. Nós temos também o reservatório animal, que nesse caso aqui a raiva, eu dei o exemplo aqui do cachorro. A raiva, a transmissão não acontece entre seres humanos, então se alguém tem raiva, ela não vai passar para mim. É por meio da mordida do animal. Então, o reservatório, nesse caso, é o animal, tá? E a gente tem também o reservatório ambiental, e aqui eu dei o exemplo da hepatite A. Um dos meios de transmissão da doença é pelo consumo de alimento contaminado ou de água contaminada, né? Ah, professor, isso significa que uma doença ela vai ter sempre o mesmo reservatório? Não. No caso, por exemplo, da hepatite, a gente tem
o meio de transmissão da doença também do contato próximo entre os seres humanos, que a gente fala que é a transmissão oral-fecal, né, fecal-oral. Principalmente, né, na aula passada eu até falei em relação à NR32, a respeito da imunização dos profissionais. Então, quem manipula alimento, quem manipula, né, trabalha em creche, que tem um contato próximo com quando se fala de creche, troca fralda. Então, você entra em contato, querendo ou não, né, com as fezes das crianças. E isso pode ser um fator de risco para a transmissão da hepatite A, porque o meio de transmissão é oral fecal, né? Então, também tem esse contato e o reservatório também passa a ser, de certa forma, o ser humano. Então, uma mesma doença, ela não tem um único meio de transmissão e um único reservatório. Ele pode ter mais, né? A grande maioria acaba tendo um único reservatório, seja animal, né? O ser humano ou ambiental. Vamos de volta ao quadro. Em relação a esse assunto, né, eu trouxe aqui um processo de transmissão para você entender. Então, para que a transmissão aconteça, é necessário ter um agente patogênico. Aqui eu coloquei H1N1, que é o agente etiológico. Esse agente etiológico, ele precisa de uma fonte, né, de infecção ou um reservatório para ele sobreviver. Caso contrário, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Então, ele vai permanecer no reservatório, vai sobreviver e, então, a gente vai dar condições para que ele seja transmitido para outra pessoa. Então, a gente tem a porta de saída, que é por espirro, por fala, né, por tosse. Então, a gente acaba expelindo, porque esses agentes patogênicos, eles estão contidos nas vias aéreas. A mesma porta de saída também é a porta de entrada. Então, quando, né, esse agente patogênico ele sai por meio da tosse, do espirro, da fala, a porta de entrada para o hospedeiro suscetível também, no geral, acaba sendo a mesma, né? Nesse caso, é o nariz, a mucosa nasal, oral. E então, o hospedeiro suscetível, que é as pessoas que não estão em contato com o agente patogênico, passa a entrar em contato com ele e então nós temos a transmissão consolidada. E é por esse ciclo que acontece o processo de transmissão e perpetuação da doença e a sobrevivência do agente patogênico. Então, quando a gente pensa em transmissão, as medidas de prevenção deve considerar o meio de transmissão, né? Nesse caso, o meio de transmissão é por via aérea. Então, nós conseguimos aqui, por meio da máscara, por exemplo, impedir, né, que haja a porta de saída. Que esse micro-organismo, por exemplo, né, que é o agente patogênico, seja dispersado, né, por via aérea e que se tenha, que atinja os hospedeiros suscetíveis. Então, é muito importante que a gente saiba a maneira de transmissão para que a gente evite que esse agente patogênico saia pela porta de saída e atinja os hospedeiros suscetíveis, as pessoas que estão sadias, né, rígidas. Em relação a esse processo de transmissão, a gente precisa considerar que pode ser por contato direto, né, por o contágio transmissão direta ou indireta, né? A transmissão direta, que é essa primeira aqui, é a transmissão que a gente fala que ela é rápida, tá? Do agente etiológico para o hospedeiro suscetível, sem interferência de um vetor ou de um veículo. Então, é de pessoa para pessoa. Nós temos a que a gente chama de direta imediata e a imediata. A imediata é aquele que precisa de um contato muito próximo da fonte, né, do reservatório, para o novo hospedeiro suscetível. Então, o contato, ele é diretamente, contato direto entre uma pessoa e outra, contato físico. Exemplo clássico é as infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, a infecção pelo HIV, que eu preciso de um contato muito íntimo e próximo para que se tenha uma transmissão direta e imediata.
A transmissão direta imediata, ela acontece, então, sem contato físico entre o reservatório e o novo hospedeiro suscetível. Então, nesse caso, não precisa entrar em contato direto, pode ser por tosse, pode ser por espirro, por fala, né? Porque a transmissão acaba sendo dessa maneira. Então, é de pessoa para pessoa, mas não tem o contato físico, é por meio de expelir esse agente etiológico. Em relação à transmissão indireta, é quando eu tenho a figura de um vetor, que é um ser animado, né, que é vivo. Um exemplo desse tipo de doença, por exemplo, é a dengue, a zika, a transmissão do chikungunya, febre amarela. Você tem aqui um vetor, né, que é o Aedes aegypti. Pode ter também, nesse caso, a chagas, malária, e aí são outros tipos de vetores. Então, você precisa de um inseto para que o agente, né, que fica, às vezes fica na saliva, às vezes é pela defecação do mosquito, que elimina, seja um protozoário, um vírus, e então transmitido para o homem. Ou então pode ser por um veículo, que ele é inanimado, como a água, por exemplo. Aí um exemplo clássico é a hepatite. A hepatite A pode ser transmitida por água, né, contaminada, ou alimentos contaminados. Então, você tem um veículo que proporciona a transmissão dessa doença. Em relação às vias de transmissão, entende-se via de transmissão a via de penetração e o trajeto pelo qual a gente introduz no novo hospedeiro. A via de penetração, ela oferece acesso a tecidos nos quais o agente pode se multiplicar, ou local onde a toxina, por ele produzida, pode agir, porque às vezes é uma toxina. Algumas bactérias, por exemplo, elas liberam algumas toxinas, por exemplo, a toxina botulínica, que ocasiona o tétano. É por meio de uma toxina que é produzida pela bactéria, que também, né, que aí então você tem o ocasionamento da doença. Então, é a via de penetração, é por onde você tem acesso a esse micro-organismo. E, frequentemente, as vias de eliminação e de penetração, elas acabam sendo as mesmas. Então, como eu falei, a porta de entrada, né, por onde o micro-organismo sai, no geral, acaba sendo a mesma da porta de entrada. Então, se eu espirro, né, sai pela minha mucosa nasal, o hospedeiro suscetível, a porta de entrada, o contato dele com esse micro-organismo também vai ser mucosa nasal, né, ou oral, que é via aérea. Então, quais são as principais vias de transmissão? O trato respiratório, o digestivo, o urinário, pele, mucosas e secreções, que são as vias de transmissão. Em relação ainda a esse processo, a gente precisa entender que a infecção ela pode ser endógena ou exógena. A infecção que nós consideramos endógena é a infecção causada por micro-organismos presentes no próprio organismo da pessoa. Um exemplo é o Clostridium difficile, que é um tipo de bactéria que pode ser encontrada no intestino humano. Professora, mas tem no intestino humano? Como que isso se dá, né? Como que acontece o adoecimento? Pode não parecer, mas nós estamos colonizados por inúmeros micro-organismos. E a gente acaba convivendo com eles, né? Mesmo porque eles também nos representam uma certa defesa, para que eles defendem o nosso corpo de certa forma. A gente oferece a eles um ambiente para que eles se sobrevivam e eles também acabam nos defendendo de alguns outros micro-organismos que podem ocasionar o adoecimento. Então, na minha palma da mão, na minha pele, no meu corpo inteiro eu tenho micro-organismos, eu tenho as bactérias. Bactérias que podem ser transitórias, vai mudando conforme os ambientes que eu vou frequentando, ou a residente, que é aquela que fica mais profundamente na nossa pele e que acaba nos colonizando. E no intestino também a gente tem, né? Até são consideradas micro-organismos de defesa do nosso organismo. Entretanto, o que acontece? Na infecção endógena,
é quando às vezes o paciente ele está imunodeprimido, então a imunidade dele está deprimida, por conta de algum outro fator que faz essa depressão, às vezes alguma outra doença. Quando eu tenho meu sistema imunológico deprimido, o que acontece? Eu tenho doenças oportunas, então as bactérias que até então eu convivia normalmente passam a ser nocivas para o meu organismo. Elas passam a agredir o meu organismo e a se proliferar uma certa, se multiplicar com uma certa frequência. E aí quando causa as colites, que são as inflamações intestinais, as dores intestinais, diarreia, por conta da presença dessas bactérias em uma quantidade significativa e tem, então, um processo inflamatório infeccioso instalado. Por que isso acontece? Isso acontece também, às vezes, por internação, o paciente tratando uma outra infecção, o que acontece? O uso exacerbado de antibiótico. O antibiótico, ele tem um largo espectro, então ele é eficaz para, às vezes, aquela bactéria que está sendo a causa de determinada doença, mas ele também acaba afetando, eliminando outras bactérias. E aí você tem o quê? Uma alteração da sua microbiota. E até então, você convivia normalmente, começa a passar a ser nociva para você. Então, essa é uma condição de infecção endógena. Vamos para a exógena? A exógena, o próprio nome diz, é de externo. Tá? Então, aquela infecção causada por micro-organismo presente no meio ambiente, no meio externo. E é essa que a gente tem que se preocupar, principalmente, claro, no ambiente de assistência em saúde. Porque no ambiente hospitalar, a gente fala que são as bactérias mais resistentes, que a gente não encontra no nosso dia a dia, não tem na nossa casa, porque são bactérias que elas são bem específicas do ambiente hospitalar. Então, se a gente não toma cuidado, que esse processo de bastante higienização das mãos, do uso do avental, do equipamento de proteção individual, a gente leva uma bactéria de um paciente para outro. E então, eu vou levar uma bactéria para um paciente que até então ele não tinha entrado em contato. Se tem alguma lesão, uma incisão cirúrgica ou com a imunidade deprimida, essa bactéria que ele acaba entrando em contato pode ser, então, nociva a ele. Então, quando se fala de IRAS, a principal preocupação nossa é principalmente as infecções exógenas, que são essas bactérias que estão presentes no meio externo e que podem ser nocivas ao paciente. E com isso, a gente consolida esse processo, esse conteúdo relacionado à IRAS, que é a infecção relacionada à assistência, e a todos os elementos que o compõem. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo o conceito de infecção. Vem comigo para a leitura. Então, nós temos aqui os alunos Marcos, Roberto e Carlos, estão realizando estágio na CCIH. E a educação continuada junto com a CCIH solicita a presença dos colaboradores, dos estagiários, para uma reunião. Eles iniciam dizendo que o índice de infecção relacionado ao catéter venoso periférico, ao catéter venoso também central, aumentou muito naquela unidade e se prontificando, então, a tirar todas as dúvidas. Era preciso entender os motivos que levaram a essa situação, já que ela impacta a vida dos pacientes, aumentando os dias de internação, colocando-os em risco de adquirir novas infecções. Quais seriam esses motivos que levaram a esse resultado negativo? Podem ser inúmeros. As infecções, como eu disse, podem ser endógenas e exógenas. E nesse caso aqui, da infecção do catéter, é por organismo, por infecção exógena, que é aquele que está presente fora do organismo do paciente e que passa, então, a encontrar ali uma porta de entrada, como o processo cirúrgico, você perde a integridade da pele com a sutura, assim como o catéter venoso, seja ele central ou periférico. É a perfuração da pele do paciente e a comunicação do meio externo para o meio interno. Então, as causas em relação à infecção para catéter endovenoso podem ser várias. A antisepsia inadequada, então não fazer o preparo dessa pele, não fazer a aplicação do álcool ou então da clorexidina antes da punção,
a falha ao trocar o acesso venoso no primeiro sinal de infecção. Então, quando tem inflamação, dor no local e até uma hiperemia, né, e uma temperatura mais elevada na região, é preciso trocar aquele acesso venoso, porque tem um processo inflamatório relacionado. Pode ser por técnica inadequada durante a administração do catéter central também, de medicamentos e cuidados inadequados em relação à manipulação e a não utilização de filme transparente. Pode até não usar o filme transparente, caso a sua instituição não seja. O que é importante, que a gente não faça isso daqui. Esse tipo de fixação, a gente inviabiliza a visualização da inserção do catéter na pele do paciente. E com isso, se tiver algum processo inflamatório infeccioso instalado, eu não consigo visualizar. Diferente do filme transparente, né? Ou então, se não tem filme transparente, pode usar a fita microporada, né? Que é o micropor. Desde que eu não coloque uma fixação que inviabilize a minha visualização, né, da inserção do catéter. Eu tenho que minimamente conseguir visualizar ao redor da inserção desse catéter, para que em qualquer sinal, mesmo que mínimo, de inflamação, eu consiga visualizar e promover a troca desse catéter. Porque as bactérias que estão ali na pele encontraram uma porta de entrada. Se não fizer o processo antisséptico, né, aplicar antisséptico, técnica asséptica para o desenvolvimento da punção, a probabilidade de infecção ela é bem maior. Então, são assuntos que precisam ser debatidos para entender o que está acontecendo para ter aumentado essa infecção associada ao catéter, né? E a enfermagem, ela tem um papel fundamental nesse processo, porque a punção é feita por nós, a central não, mas a periférica e a fixação, a troca da fixação desses acessos é realizada pela equipe de enfermagem. Então, nós temos um papel fundamental nesse processo. Classificação das áreas hospitalares. Você já pensou a respeito disso? De como classificar as áreas hospitalares? Justamente porque as áreas, né, os locais dentro de um hospital, de uma assistência em saúde como um todo, prestam assistências diferentes. Então, se a gente pensar na recepção, no pronto-socorro, no posto de enfermagem, são locais diferentes, né? Outra coisa interessante é que, se a gente for pensar no dimensionamento, né, na estruturação de uma instituição de saúde, é preciso atender padrões mínimos. E isso a Anvisa ela tem enquanto papel, né, de normatizar e padronizar desde a estrutura física até processo de limpeza, desinfecção, não só do ambiente, mas também dos materiais utilizados na assistência em saúde. Mas eu quero que você me acompanhe no quadro para que isso fique mais claro para você. Então, nós temos a RDC 50, que ela dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação do projeto físico para o estabelecimento assistencial em saúde. Então, ela estabelece as necessidades de norma de existirem barreiras físicas e não físicas. As físicas são o tamanho das enfermarias, o tamanho do posto de enfermagem, que as instituições precisam atender aos padrões mínimos, né? Pode ser maior? Pode, mas tem que atender aos padrões mínimos. O mesmo acontece em relação às barreiras não físicas, né? Como esse processo do controle da infecção. Ainda nesta RDC 50, ela traz o zoneamento das unidades e ambientes funcionais segundo a sensibilidade. Eu quero que você se atente para essa terminologia, a sensibilidade de risco de transmissão de infecção. Então, os ambientes, eles são classificados segundo essa sensibilidade. Então, as condições ambientais necessárias ao auxílio de controle de infecção de serviços de saúde dependem de pré-requisitos dos diferentes ambientes do estabelecimento assistencial de saúde quanto a risco de transmissão da mesma. Nesse sentido, as áreas hospitalares, elas são classificadas e não só hospitalar, mas assistência em saúde, em áreas críticas, semicríticas e não críticas.
As críticas são todos os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. Professora, mas como que uma área é crítica e não tem paciente? Já pensou em laboratórios? Laboratórios, né, dependendo do local, faz análise de muitos exames, né? Conteúdo sanguíneo, secreção, líquido pleural, enfim, biópsia. Então, tem uma carga muito grande de micro-organismo. Então, o risco de transmissibilidade dentro desses laboratórios é muito grande. Então, dependendo da área de análise, né, dessas culturas, é considerado uma área crítica e não tem paciente. Tem as excretas, né, as secreções do paciente, mas o paciente em si não. Então, pode ou não ter paciente. Depende muito da atividade que é desenvolvida nesse local para representar ali um risco aumentado de transmissão, né? Exemplo, UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro, né? Você tem ali riscos muito grandes de transmissão, de infecção e pelos procedimentos serem muito invasivos. As áreas consideradas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas, só que de baixa transmissibilidade, ou então doenças não infecciosas, que são as unidades de internação. Não são aquelas unidades de isolamento, que aí é a alta transmissibilidade, por isso que o paciente fica isolado. Mas, na área semicrítica, eu tenho doenças de baixa transmissibilidade ou doenças que não são infecciosas. Então, o paciente acabou de realizar uma cirurgia que não é muito complexa, e aí diversos atendimentos. E as áreas consideradas não críticas são aqueles compartimentos não ocupados por pacientes ou que não se realizam procedimentos de risco. Por exemplo, o postinho de enfermagem, né, a copa, são áreas não críticas. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente precisa dessa classificação das áreas para estabelecer rotina de limpeza concorrente e de limpeza terminal. A limpeza concorrente, ela é aquela limpeza realizada diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde, com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor materiais de consumo, como, por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros, bem como recolher resíduo de acordo com a sua classificação. Já a limpeza terminal é aquela mais completa. Então, inclui todas as superfícies, tanto horizontais quanto as verticais, piso, parede, teto, né? Tanto internamente quanto externamente. E ela é realizada na unidade dos pacientes após alta hospitalar, transferência, óbito ou de internações de longa permanência, que essa limpeza precisa ser programada. Mas isso vai ficar bem mais claro quando eu apresentar para você a frequência tanto da limpeza concorrente quanto da limpeza terminal. Eu vou começar pela concorrente. Então, como eu disse, a frequência da limpeza leva em consideração a classificação das áreas, né? Nas áreas críticas, a limpeza que a gente considera concorrente deve acontecer 3 vezes ao dia, né? Sempre com data, horário pré-estabelecido e sempre que necessário. Já nas áreas semicríticas, a frequência da limpeza concorrente é de 2 vezes por dia. E das áreas não críticas, é 1 vez por dia, tá? Agora, em relação à limpeza que a gente considera terminal, nas áreas críticas, a frequência dessa limpeza ela é semanal, nas áreas semicríticas, quinzenal e na não crítica, mensal. Então, veja que a frequência da limpeza, não só concorrente como terminal, ela é organizada, ela é planejada de acordo com as áreas, né? E a representatividade de risco de transmissibilidade. Áreas mais críticas, né? As áreas críticas, você percebe que a frequência, não só da limpeza concorrente quanto da terminal, é maior se comparada com as demais. Por quê? Justamente para minimizar o risco de transmissão dessas doenças, que nessas unidades acaba sendo maior por conta do atendimento que é prestado e da característica do perfil, né, dessa unidade.
Então, é fundamental entender a classificação para, então, entender a frequência das limpezas, tanto concorrente quanto terminal. E assim, nós terminamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo a classificação das áreas hospitalares atrelada ao conceito de limpeza, né? Tanto concorrente quanto terminal. Vem comigo para a leitura. Nessa situação-problema, nós temos que o César ele permanece internado há 8 dias e 1/4 de unidade de internação. Olha aqui, considerada semicrítica. Diante desse contexto, qual deve ser a rotina de limpeza? Bom, nosso paciente está internado há 8 dias, por isso a rotina de limpeza seria realizar limpeza concorrente 2 vezes ao dia e quando necessário. E nesse caso, a limpeza terminal deve ser realizada no 15º dia de internação. Então, caso o paciente fique, permaneça internado até o 15º dia, será necessário fazer o remanejamento desse paciente. Às vezes realocá-lo em outro, em outro quarto, para que aquele quarto seja feita a limpeza terminal e um outro acabe ocupando aquele quarto. Então, por isso que é importante, porque tem paciente que fica internado por muito tempo. E aí, não vai limpar nunca aquele quarto? Então, é preciso pensar numa rotina de limpeza. Professor, e dentro das UTIs? A gente não consegue, liberar a UTI inteira. É por box. Então, conforme vai tendo a alta ou o paciente, infelizmente, vai a óbito, aquele box ele é limpo. Em termos de limpeza terminal, é parede, piso, o leito inteiro, basicamente lava, colchão, a cama e todas as estruturas que estão próximas daquele leito, daquele box. Então, só para vocês entenderem a importância de se organizar a limpeza concorrente, também a terminal. Nosso momento de interação, momento do nosso game. Então, já vou mudar de tela e conferir se vocês já estão entrando. Nós já temos 4 participantes. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês conseguirem entrar e para todo mundo ter a oportunidade de participar. Na sequência, eu já retorno e dou início ao nosso quiz. Vamos iniciar o nosso game. Preparem-se. Foi! Vamos para a nossa primeira pergunta. Quando não houver evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, configura-se IRAS a partir de 24 horas, 48 horas ou 72 horas?
Quando não houver evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, configura-se IRAS a partir de 24, 48 ou 72 horas. Quatro pessoas acertaram, então nós vamos considerar IRAS quando o paciente chegar sem nenhuma infecção e ele apresentar sinais e sintomas após 72 horas de internação. A Má de Itapé está em primeiro lugar, seguida da Flávia, Claudeci, Ilka, Alícia, Gé, Aline, Edson, Gil e Palmas. Vamos para a nossa segunda pergunta. A rotina de limpeza concorrente de uma UTI deve acontecer uma vez ao dia, 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia. A rotina de limpeza concorrente de uma UTI deve acontecer três vezes ao dia. Então, a rotina de limpeza concorrente de uma UTI, por ser considerada uma unidade crítica, né, ela deve acontecer 3 vezes ao dia. Vamos ver como ficou o nosso ranking. A Má, Flá, Severina, Claudeci, Alícia, Ilka, Aline, Edson, Gé e Gil. Vamos para a terceira pergunta. A limpeza terminal de um centro cirúrgico deve acontecer semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. A limpeza terminal de um centro cirúrgico deve acontecer semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. É claro que aqui demanda, né? Depende da quantidade de cirurgias, mas caso a gente não esteja usando ali com uma certa frequência, tem que realizar semanalmente, lembrando que é uma unidade crítica, né? E, portanto, a programação da limpeza terminal deve ser semanalmente. Vamos ver o nosso ranking. Ó, já mudamos aqui, mas a Má continua na liderança. Vamos para a quarta e última pergunta. E essa é uma pergunta que eu ainda, né, um assunto que eu ainda não falei, mas só quero saber a opinião de vocês. O hipoclorito de sódio é exemplo de desinfetante ou antisséptico? Eu vou falar desse assunto no próximo conteúdo, mas já quero instigá-los em relação a pensar sobre esse assunto. A maioria falou que é antisséptico, mas na verdade é desinfetante. E eu já vou mostrar para vocês por que tem essa característica. Só para esclarecer, o hipoclorito de sódio é o que a gente conhece por cloro, né, ou por água sanitária. Então, é um desinfetante, não um antisséptico. Vamos ver como ficou o nosso ranking. A Má ficou em primeiro lugar, né? Assumiu a primeira colocação desde o começo, mas nós tivemos o Claudeci, a Alícia, Gé, a Gil, Edson, a Aline, o restante aqui tá difícil de visualizar, a Flá. Espero que vocês tenham gostado do nosso momento de interação. É bom darmos uma interagida de maneira diferente e trazendo aí os conteúdos de maneira, então, mais divertida. E agora, então, nós vamos dar continuidade e vamos para o próximo conteúdo. O assunto agora é procedimentos de higienização. Vem comigo para o quadro. Assim como as unidades, elas também são classificadas, né, em relação ao risco de transmissibilidade de algumas doenças, os artigos, os produtos de saúde também são classificados segundo essa mesma perspectiva, né, essa mesma premissa, a de transmissão de infecção. Então, em relação aos materiais,
existe a resolução, que é a RDC número 15, que fala especificamente sobre a classificação dos produtos de acordo com as suas características em relação à transmissibilidade, né? Risco de transmissibilidade. Então, eles são classificados em produtos críticos, semicríticos e não críticos. Segue a mesma perspectiva das áreas, né? Que também é dividida em crítica, semicrítica e não crítica. A perspectiva é a mesma. Então, em relação aos materiais, né, os equipamentos, vai considerar como um equipamento crítico aqueles que são utilizados nos procedimentos invasivos, com penetração da pele, de mucosas adjacentes e tecidos subepiteliais e sistema vascular. Então, tesoura, pinça, tudo que possa, o bisturi, tudo que penetra a pele, mucosa, tecido, e que acaba entrando em contato com o paciente. Então, são aqueles envolvidos em procedimentos invasivos. Já os produtos de saúde semicrítico são produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras, mas colonizadas, como é o caso, né, dos equipamentos de auxílio de nebulização, ventilatório, que a gente fala. Então, por exemplo, se essa máscara utilizada para nebulização de um paciente, por exemplo, com pneumonia, não for bem desinfetado, nessa questão, né, de eliminar os micro-organismos, se usar em outra pessoa, o que acontece? Esses micro-organismos vão entrar em contato com outra pessoa que até então não tem aquele contato com aquele micro-organismo e não tá adoecido. Então, embora, né, não tenha ali um corte, não seja um procedimento invasivo, mas ele entra em contato com pele não íntegra e mucosa íntegra. Então, eu preciso pensar que é um produto semicrítico, tá? Agora, os produtos que a gente, né, os materiais não críticos são aqueles que entram em contato com pele íntegra ou até nem entram em contato com o paciente. Então, por exemplo, a prancheta que a gente usa, alguns elementos que a gente usa não entram em contato com o paciente, mas está em contato conosco durante o atendimento. Então, ele é não crítico, bem como o estetoscópio, o esfigmomanômetro, o termômetro, o monitor multiparamétrico, eles são não críticos, eles não entram em contato com pele que não esteja íntegra ou então em mucosa. Eles simplesmente, né, o contato é muito externo, não é com mucosa, a pele é íntegra ou então nem estão em contato com o paciente. Por que eu estou falando isso? Porque de acordo com os produtos eu preciso pensar na higienização e limpeza desses equipamentos, né? Quando a gente fala de limpeza, é remoção de sujidade. Desinfecção é processo químico ou físico para reduzir a quantidade de micro-organismo. A gente pode utilizar, né, para desinfecção, desinfetantes e quando a gente utiliza esse termo desinfetante, os desinfetantes são aqueles produtos que a gente utiliza para higienizar objetos inanimados, piso, parede, pia, né, mesa, são objetos que não têm vida, né, inanimado. Então, a gente pode usar água sanitária, justamente porque ela é bastante, né, se a gente aplicar água sanitária na nossa pele, por exemplo, vai provocar hiperemia, ela vai provocar irritação. Por quê? Porque ela é um desinfetante. Diferente do antisséptico. O antisséptico a gente pode utilizar em objetos animados, que é a pele do paciente, a mucosa. O álcool, ele tem tanto característica de desinfetante quanto antisséptico. A gente pode aplicar álcool em superfícies, como também aplicar nas mãos. A gente não aplica álcool nas mucosas, né? A gente pode utilizar outros antissépticos, como, por exemplo, né, a clorexidina aquosa. A gente tem a clorexidina alcoólica também, que são exemplos de antissépticos, pode entrar em contato com a nossa pele, né, dependendo a clorexidina alcoólica, aquosa a gente utiliza na mucosa, né, que acaba sendo viável a entrar em contato com a nossa pele ou com a nossa mucosa, tá? Agora, em relação ao processo
antes de mais nada, né? Então, entendeu a diferença de desinfetante e antisséptico? Por isso que o desinfetante, né, a água sanitária, por exemplo, que é o hipoclorito, ele é um desinfetante, a gente não pode aplicar na pele. Assim como o ácido peracético, né, que também é muito utilizado no ambiente hospitalar, né? E em relação ao processo de esterilização, pessoal, eu quero que vocês se atentem muito para esse slide. É uma retificação de um slide da aula prática e eu já vou sinalizar quais as informações que vocês precisam se atentar. Primeira coisa, né? A esterilização é a completa eliminação ou destruição de todos os micro-organismos, incluindo também os esporos. Dentre os vários tipos de processo de esterilização, tem de calor úmido sob pressão, que é realizado em autoclaves e representa uma das formas mais econômicas e seguras de esterilização. Esse processo é de maior segurança por destruir todas as formas de vida e a temperatura para configurar esterilização, ela precisa estar em torno de 121 graus Celsius a 134 graus Celsius. Então, é uma retificação de um slide da aula prática, tá? Então, para considerar a esterilização, tem que ter... estar entre 121 a 134 graus Celsius, tá? Em relação ao método químico, no Brasil, a esterilização manual por imersão de glutaraldeído ou por qualquer método químico de instrumentais cirúrgicos ou produtos para a saúde é proibida, conforme o segundo artigo da RDC 8. Então, o glutaraldeído ele pode ser utilizado para o processo de desinfecção de alto nível e não para a esterilização. Também, né, há uma retificação aí do slide da aula prática, correto? Bom, ainda em relação a esse processo de limpeza e higienização, a gente precisa falar dos resíduos que são produzidos no ambiente hospitalar. Nós temos a resolução 358, que é do CONAMA, e a resolução 222 de 2018, que é pela Anvisa, né? Eles falam dos grupos de resíduos, e aí nós temos o grupo A, B, C, D e E. O A é quando é produto que tem presença de agente biológico, que são os que possuem contato com o líquido corporal, como sangue, secreção, e que tem potencial risco de transmissão de infecção, né, desses micro-organismos. O grupo B são resíduos de natureza química. O grupo C, rejeitos radioativos. O D, aqui o químico são os medicamentos, tá? Que tem essa natureza química. Radioativo, que é dos equipamentos de radiação. O grupo D, resíduos que não apresentam risco biológico, que é o lixo comum da nossa casa, né? Seja o orgânico ou o reciclado. E o grupo E, que é os materiais pérfuro-cortantes, que é um dos principais preocupações na área da assistência em saúde. Aqui eu trouxe algumas imagens só para vocês conseguirem classificar e entender cada um desses grupos. Dentro deles existem subgrupos, tá? Principalmente aqui o grupo A e o grupo B também, que traz aí algumas classificações, porque aqui no grupo A, por ser de infectividade, de risco biológico, a gente tem desde bolsa de sangue até a peça anatômica, né? Que é produto de amputação e que tem a característica de resíduo dependendo, né? Produto de biópsia, dependendo da ressecção do tecido. Se a gente for pensar em lipoaspiração, por exemplo, é retirada tecido adiposo, né? Gordura, e aí? Né? Então, um resíduo que tem um potencial biológico e é considerado um resíduo. Então, ele precisa ser tratado e então ir para o destino final. O grupo B são os medicamentos, como eu falei, grupo C radioativo, o D é o doméstico, né, que é o comum, e o grupo E, que são os pérfuro-cortantes. Isso tudo é importante só para você entender que nós, profissionais da área da saúde, nós temos um papel muito importante que é a segregação desses resíduos.
Por exemplo, se eu estou fazendo um curativo, o curativo a gase está cheio de sangue, com secreção purulenta, eu preciso destinar, segregar esse lixo como lixo, resíduo infectante, de risco de biológico. Então, tem que ter um recipiente, que é um saco plástico específico, que é aquele leitoso, aquele branco que tem o símbolo de risco biológico, infectante. Se eu, por exemplo, jogar, segregar em algum recipiente que não seja o adequado, eu estou colocando em risco as pessoas que vão manipular esse resíduo. As pessoas que recolhem o lixo das unidades, dos resíduos, que colocam no armazenamento temporário para a empresa, porque os hospitais eles precisam contratar empresas terceirizadas para recolher esse lixo, tratar o resíduo que precisa ser tratado e encaminhar para a disposição final. Isso gera custo. Então, é importante pensar também que tudo isso é pesado também. E quanto mais lixo, mais o custo. Só que a gente tem que pensar que o lixo que é infectante, ele é mais caro do que o doméstico. O doméstico não precisa ser tratado, o infectante precisa. Então, se eu segregar errado, por exemplo, eu colocar dentro do lixo infectante material reciclado, eu estou produzindo mais lixo e isso vai expressar também custo para a empresa. Como eu sou da área de gestão, eu sempre fico muito preocupada com o custo que se tem, porque isso é revertido, mesmo que diretamente para o paciente e também para o trabalhador. Então, se a empresa não está lucrando, isso vai ser revertido de certa forma, tanto para o cliente quanto para os profissionais. Isso tudo só para te dizer da importância da segregação desses resíduos, justamente porque nós somos os grandes geradores de resíduos, da assistência, eu digo, e por isso o nosso papel de segregação é muito importante, de segregar. Imagina jogar um pérfuro cortante, segregar em um saco plástico. Se eu jogar uma seringa lá, vai perfurar o plástico, quem recolher vai se perfurar e vai entrar em contato com material biológico com risco de transmissão de doenças. Então, é muito importante pensar também, é claro, no outro. E nesse conteúdo, além de falar de resíduo, a gente falou também dos materiais que são classificados em críticos, semicríticos e também não críticos. E assim finalizamos esse conteúdo. Vamos falar de descarte de pérfuro cortante? Vem comigo para a leitura. Nessa situação problema, o senhor Felício está internado há 8 dias. Ele foi recém-diagnosticado com diabetes, que é uma doença originada do pâncreas, órgão responsável pela produção de alguns hormônios, entre eles a insulina. E devido a ter esse comprometimento desse órgão, desde o primeiro dia de internação, iniciou o tratamento com insulina. Você já sabe que esse paciente irá realizar o tratamento para o resto da vida, associado com exercícios físicos e dieta. Pensando no lixo, no resíduo que ele vai produzir em casa, que tipo de orientação você usaria como estratégia? A gente tem que pensar que como ele vai fazer uso de insulina, ele vai precisar de uma seringa e de agulha. E como que vai ser esse descarte da seringa? A seringa ela tem que ser descartada junto com a agulha acoplada, a gente não desacopla porque tem risco de perfuração e precisa ser destinado no recipiente próprio para material e pérfuro cortante. Esse material, esse recipiente, ele precisa ser fornecido pela UBS. Caso a UBS não consiga oferecer esse tipo de material, essa agulha com a seringa precisa ser desprezada num recipiente rígido resistente, como o frasco de amaciante, por exemplo. Não é recomendado o descarte de material em garrafa PET devido à sua fragilidade. Quando o recipiente estiver cheio, a pessoa tem que entregar esse material para a UBS para que a mesma faça o descarte adequado. Na resolução RDC 222 de 2018, ela traz que os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, promovidos com tampa, resistente à punctura, aquela capacidade que um objeto tem de perfurar, de ruptura e também de vazamento.
Ainda em relação a esse assunto, a UBS ela deve inserir esse processo no PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde. A forma de manejo que será dispensada os resíduos gerados em domicílio dos usuários de insulina. Então, nas UBSs, elas precisam se preocupar também com atendimento domiciliar, que é o uso de seringa e agulha pelos pacientes, principalmente os diabéticos. Ela precisa considerar o recolhimento desse resíduo que é gerado no domicílio do paciente em relação ao tratamento dele. Por quê? Porque ela precisa pensar num planejamento, recolher esses resíduos junto com os resíduos da própria unidade, para então ser recolhido pela empresa contratada para fazer a retirada desses resíduos e então ir para a parte de tratamento e a disposição final. Então, isso também é uma preocupação que deve ser realizada pelo enfermeiro ou enfermeira da unidade básica de saúde. Então, só informando a respeito de mais uma atribuição da enfermeira de atenção básica. Atenção e biossegurança em relação ao controle de infecção. Não basta, é claro, falar sobre biossegurança, falar de transmissibilidade e vias de transmissão, se não falarmos em estratégias para minimizar e diminuir esse processo, não é mesmo? E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Vem comigo para o quadro. Antes de mais nada, é preciso falar de algumas terminologias que a gente usa muito, em relação a esse assunto. Dentre elas, a asepsia clínica, que é a autoproteção na manipulação de material contaminado e outras áreas de pele mucosa. Exemplo, higienização das mãos. Então, essa é a asepsia clínica, tá? A cirúrgica ou a estérea é aquela que a gente evita a introdução e disseminação de patógenos do ambiente para dentro do paciente. Então, procedimentos invasivos como cateterismo vesical, curativo, aspiração de secreção traqueal e procedimento cirúrgico são procedimentos invasivos e, portanto, estéril. Então, a gente utiliza a técnica asséptica para não contaminar os materiais que vão ser introduzidos no paciente. Porque se a gente contaminar, tocar com a mão, por exemplo, sem a luva estéril, eu vou passar os micro-organismos da minha mão para aquele material e esse micro-organismo vai ser inserido no paciente. Então, tem que usar a técnica asséptica. Uma medida individual e muito simples e tem menos dispendiosa para prevenir a propagação de infecção relacionada à assistência em saúde é a lavagem das mãos. E, recentemente, o termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos. Justamente porque é um termo de maior abrangência desse procedimento. Higienizar as mãos engloba a higienização simples, que é a lavagem, a higienização antisséptica, com uso de antisséptico, a fricção antisséptica, que é o ato de friccionar, esfregar as mãos com o uso do antisséptico, e a asepsia cirúrgica das mãos, antissepsia cirúrgica, que é aquela lavagem mais rigorosa e esfregaço, que antecede a paramentação e o procedimento cirúrgico. Aqui vale ressaltar também a questão do uso correto dos equipamentos de proteção individual. E a gente tem uma sequência que é orientado para que se coloque os EPIs. Então, a sequência correta é a lavagem das mãos com água e sabão, a higienização com solução alcoólica de 70%, então prosseguir com a vestimenta dos EPIs. O primeiro material a ser vestido, equipamento, é o avental, seguida da máscara, dos óculos, do gorro e, por fim, as luvas, tá? Em relação à retirada, quero que vocês também se atentem aqui para essa retificação também em relação à aula prática. Qual que é a sequência correta? Aqui a fonte é Conselho Federal de 2020, tá? Principalmente agora enfatizando o momento que nós estamos da Covid-19. Então, a retirada se inicia pelas luvas com técnica adequada, conforme aqui a imagem, porque é o que a gente mais entra em contato, é o objeto que está mais contaminado.
seguida do avental, e aí eu coloquei aqui negrito, porque, né? Aqui, quando a gente tira as luvas e prossegue com a retirada do avental, é preciso realizar a higienização das mãos. Ok? Feito isso, aí prossegue com o término da retirada desses equipamentos. Gorro, óculos e máscara, tá? Sem tocar na parte interna. Feito isso, lava novamente as mãos com água e sabão e higieniza com solução alcoólica 70%, né? Essa questão da remoção da máscara é que fica aqui como uma consideração, principalmente agora na questão da Covid-19, que a máscara ela passa a ser contínua, né? Entretanto, antes da pandemia, o que a gente tinha? Né? A gente nunca tira a máscara ainda no quarto do paciente. A máscara é a última a ser retirada quando em isolamento, porque se a gente tirar, né, não adianta nada entrar com máscara e logo na hora de sair você retirar a máscara e entrar em contato com o ambiente, desculpa, que o paciente está respirando, né? Então sempre tem uma antessala, aí você sai, retira toda essa paramentação e aí quando você está fora desse ambiente, você retira a máscara, tá? Quando em isolamento aéreo, nesse caso, tá? Mas então a sequência é essa: luva, avental, higienização das mãos, aí então prossegue com a retirada dos demais equipamentos, tá? É bem importante, há uma questão importante a ser considerada, e isso teve bastante evidência, principalmente com a pandemia, e aí só retificando aqui a sequência correta em relação ao slide da aula prática, tá bom? Vamos dar continuidade, vamos falar de outras terminologias importantes em relação a esse assunto? Bom, a profilaxia é o termo que a gente utiliza para empregar, né, para se referir à utilização de procedimentos e recursos para prevenir e evitar doenças. Então, é parte da medicina que estabelece as medidas preventivas para a prevenção de saúde da população. Então, profilaxia é evitar que aquela pessoa adoeça, né? Então, evitar a propagação de doenças. Surto é quando 2 ou mais casos de uma determinada doença acontece em um determinado local, como instituição, escola, creche, cozinha, aliados à hipótese de que tiveram entre esses casos a mesma fonte de infecção ou de contaminação, ou o mesmo fator de risco, como, por exemplo, infecção alimentar em uma creche, né? Todos comeram o mesmo alimento contaminado e, portanto, né, desenvolveram ali a intoxicação alimentar. Quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico, são infecções relacionadas aos procedimentos cirúrgicos, né? A gente utiliza muito isso quando fala de IRAS, né, de infecção relacionada à assistência em saúde. Por isso que é tão importante que se tenha a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a CCIH, responsável pela monitoração e pesquisa das exposições a infecções potencialmente perigosas e dos surtos de infecção entre os profissionais, bem como fornecimento de cuidado para os profissionais para exposição ou doenças ligadas ao trabalho, a identificação dos riscos de infecção e a instituição das medidas apropriadas para evitar a exposição e transmissão de doença infecciosa. É obrigatório que se tenha comissão de infecção hospitalar, de controle de infecção hospitalar. É composta por médicos, enfermeiros, depende da configuração da instituição. Portanto, né, como eu disse, é obrigatório, tem um papel fundamental para ficar sempre atento às taxas de infecção relacionadas à assistência e saúde, propor medidas de melhoria e tentar conter possíveis surtos ou possíveis aumentos significativos da taxa de infecção relacionada à assistência que é ofertada ao paciente. Então, é obrigatório, a Anvisa, ela coloca como uma condição obrigatória para as instituições, tá? Não está aberta para as instituições escolherem, né, ter ou não essa comissão. Tamanha é a importância desse assunto para a nossa assistência.
Vamos resolver uma situação, problema, na verdade é uma questão que eu escolhi do ENAD a respeito desse assunto, né, de controle de infecção. Então, a questão, ela fala da higienização das mãos, que é um termo geral que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos e evitar que pacientes e profissionais adquiram infecções relacionadas à assistência em saúde. Em 2009, a OMS lançou um manual sobre higienização das mãos em vários cenários da assistência à saúde. Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir. Eu vou dar aproximadamente 1 minuto para vocês analisarem essas afirmativas e escolher qual que as afirmativas estão corretas. Na sequência, trago o gabarito comentado e dou sequência e finalizo o nosso encontro. Vamos resolver essa questão? Vamos de volta comigo ao quadro. Nessa questão, ela pede para analisar as afirmativas em relação à higienização das mãos e diretrizes que regem a segurança do paciente. Então, a primeira afirmativa fala: a higienização das mãos engloba higienização simples, antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica. É uma afirmativa verdadeira. Até falei sobre esse assunto agora há pouco. 2. A preparação alcoólica para a higienização das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, contendo álcool na concentração de 40% a 70%. Não, a gente considera aí uma concentração de 70% a ser utilizada para antisepsia, tá? Então é falsa. Terceira, os 5 momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente, antes de realizar o procedimento, após situações que envolvam risco de exposição a fluidos corporais do paciente e após tocar o paciente e também superfícies próximas a ele. Verdadeira, tá? Quarto, para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição de agente biológico, deve haver um lavatório exclusivo, provido de água corrente, sabão líquido, toalha descartável ou tecido. Não se usa toalha de tecido em ambiente hospitalar, portanto é falsa, tá? E a abertura da lixeira não é por contato manual, tá? Tem que ser por contato indireto, geralmente é por acionamento pelo pé. Então, a alternativa correta é a que considera as afirmações 1 e 3 como verdadeiras. Espero que você tenha acertado. Bom, agora nós vamos recapitular os conteúdos vistos nesse encontro. Ou melhor, né? Agora é o nosso momento de interação. Bom, eu quero aproveitar nesse momento de interação e reforçar a importância de você participar lá do nosso Padlet. Vai lá no fórum, embaixo do fórum tem uma observaçãozinha com o link de um site, que é o nosso Padlet, que lá eu coloco materiais complementares, vídeos, curiosidades, que vão complementar ainda mais os seus estudos, além de ser um ambiente que proporciona maior interação entre entre mim e vocês. Então, eu espero que vocês participem, interagem e espero que vocês gostem também do conteúdo. Agora sim, vamos recapitular tudo o que foi visto nesse encontro. Nós falamos sobre infecção relacionada à assistência em saúde.
Falamos sobre as vias e meios de transmissão de doenças, os diferentes ambientes e materiais utilizados na assistência em saúde quanto a risco de transmissão. E aí você percebeu que tanto as áreas quanto os materiais são classificados em crítico, semicrítico e não crítico. Falamos também da diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização e medidas de controle de transmissão de doenças. Esses foram os assuntos que foram vistos ao longo desta aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela interação e pela companhia. E eu espero você na nossa próxima aula. Até lá!